Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para nossa meditação e o tema é Fracassei na guerra. E agora? Vem comigo, vem com Cristo. Bem, gente, há 2600 anos, o profeta Ezequiel profetizou nos capítulos 38 e 39 que no final dos tempos, Israel seria invadida furiosamente por uma confederação de nações, por um povo que vem do norte de Israel. Isso é conhecido como a guerra de Gog e Magog. Mas existe muita confusão de compreensão com relação a essa guerra. Eu gostaria de que nesse vídeo nós pudéssemos explicar um pouco o que significa essa guerra, o período em que essa guerra vai acontecer, quais são os países envolvidos nessa guerra, e como que podemos ver os sinais proféticos na geopolítica mundial e discernir aquilo que a Bíblia está falando para nós nesses últimos dias. Isso é muito importante. Primeiro, quero responder essa pergunta: quem é esse povo? Quem é esse povo? O líder, a Bíblia diz que será Rosh. Essa palavra é traduzida por chefe, ou pela Rússia. Ezequiel 38:8 diz assim: depois de muitos dias você será chamado às armas. Em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações, nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações e agora todos eles vivem em segurança. Esse povo aqui é o povo de Israel, é a nação de Israel que foi espalhada em várias partes do mundo, por todo o mundo, mas que, no entanto, Deus trouxe essa nação e agora ela se sente segura, Aqui diz que um grande exército de aliados, eles se unirão à Rússia, que é o país lá do norte, em Israel, para invadir as terras de Israel. Isso está em Ezequiel 38:9, que diz: você e todas as suas tropas e muitas nações com você subirão avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra. Mais 8 locais geográficos são mencionados, dentro dessa profecia. Por que locais geográficos? Porque quando essa profecia foi dada, as nações não estavam divididas como hoje, Então, em Ezequiel 38:1 diz, 38:1-6, fala dessas nações. Fala de Meseque, Tubal, Gomé e Torgarma, ou Tograma, que é o quê? Que é a Turquia. Magog, que são as repúblicas islâmicas do sul da antiga União Soviética, que é a Pérsia, a antiga Pérsia, que é o Irã, a Etiópia e Cush, que é o Sudão hoje, e Put, que é a Líbia. São esses países, que virão pela liderança da Rússia, marchando contra Israel. É muito importante a gente entender uma coisa aqui sobre a Turquia. O presidente da Turquia, Erdogan, ele está se auto-intitulando califa do novo Império Otomano. Vocês sabem que o Império Otomano, muçulmano, dominou o mundo naquela época, e dominou Jerusalém, dominou Israel, aqueles países. É tanto que na última reunião que ele teve, ele disse isso. Eu gostaria que vocês olhassem com atenção, prestassem atenção nesse vídeo que eu consegui.
Vocês viram como é importante entender que as velhas rinchas, ou as velhas pretensões estão voltando ao palco hoje, não é? Então, as nações que virão contra Israel quais são? A Rússia, Turquia, Irã, Sudão e Líbia. Quando elas virão? Uma boa pergunta, né? Quando que elas virão? Quando que isso acontecerá? Ezequiel diz que elas virão num tempo em que Israel estiver vivendo em paz e prosperidade, sobre o governo do anticristo, porque é ele que vai trazer esse período de paz e prosperidade para Israel, né? Ezequiel capítulo 38, versículo 10, 11 e 12 diz: assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Está se referindo aqui a Israel, ou seja, essas nações vão atacar no período em que Israel estiver em paz e prosperidade. A paz, a gente já está vendo que já começou, né? Com esse tratado de paz, orientado aqui pelo presidente norte-americano Donald Trump e pelo seu genro, que é diplomata da paz para o Oriente Médio, que é Jared Kushner. A gente já está vendo que vários países como a Arábia Saudita, Bahrein e outros países como o Iraque, até mesmo a Palestina, o Líbano, Marrocos e tantos outros países árabes estão para fazer aliança de paz com Israel. Então isso já está bem adiantado, né? Qual será o motivo dessa invasão desses países liderados pela Rússia contra Israel? Não será um motivo religioso. Esse motivo, né, será um motivo de cobiça. Ou seja, eles já estão cobiçando. Se você olhar hoje no noticiário internacional, você vai ver que eles já não estão satisfeitos, estão cobiçando as riquezas e prosperidade que Israel já tem hoje, né? Há pouco tempo Israel descobriu grandes reservas de gás natural no Mediterrâneo, no Mediterrâneo, no mar ali perto de Haifa, no norte de Israel. Hoje, esse campo chamado de campo de Leviatã, Israel tem a maior reserva de gás natural do mundo, do mundo, com cerca de 500 bilhões metros cúbicos de gás. É muita coisa, né? Israel extrai gás e ouça o motivo do conflito e da cobiça. Ele extrai gás e envia através de gasoduto para a Palestina, que é um povo que é contra Israel, né? Para a Jordânia, para o Egito, e está levando agora para a Grécia e muitos outros países da Europa. O que isso significa, gente? Significa que a Turquia e a Rússia, que comanda essa área de gás e que vende gás para esses países, né, vai ficar parado? Vão ficar quietos? Claro que não, né? Então eles serão movidos pela cobiça, eles irão atrás de Israel por causa da cobiça. Chipre, Grécia e Israel assinaram nesta quinta-feira um acordo sobre o gasoduto EastMed, um grande projeto para o Mediterrâneo Oriental, onde a exploração de hidrocarbonetos continua a alimentar tensões com a Turquia. Os ministros da energia firmaram o documento em Atenas com a presença dos líderes dos 3 países, o grego Kyriakos Mitsotakis, o cipriota Nikos Anastasiades e o israelense Benjamin Netanyahu. Projetos como o EastMed têm um benefício coletivo enorme para os nossos países, mas também para a região. A implementação vai contribuir para a segurança do fornecimento de energia da Europa. O EastMed tem 1.872 quilômetros de extensão e deve permitir o transporte de entre 9 e 11 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano.
Este é um dia histórico para Israel, porque estamos nos transformando em exportadores de energia pela primeira vez, mas também acredito que é um dia histórico para a nossa parceria e aliança no Mediterrâneo Oriental. As reservas de gás e petróleo ao largo do Chipre provocaram uma disputa com a Turquia, cujo exército ocupa o terço norte do país membro da União Europeia. Ankara desafia o direito de Nicósia de explorar os recursos energéticos e multiplicou os atos de força nos últimos meses, com o envio de navios de perfuração para a zona econômica exclusiva do Chipre, apesar dos avisos de Washington e de Bruxelas. Também não é só gás, Israel está extraindo nos campos de petróleo de xisto ou de pedras, abaixo da superfície, mais de 250 bilhões de barris de petróleo. Israel quer uma terra seca e que se dizia que os outros países árabes, irmãos, eram ricos em petróleo, ricos em reservas naturais e que ele não tinha nada, agora passa a ter muito mais do que os países árabes. Israel tornou-se então o que? Cobiçado pelos países do norte que marcharão contra suas terras na guerra de Gog e Magog, como está escrito lá em Ezequiel 38, 12, que diz assim: despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Israel vive na parte central do território. E aqui diz que é um povo que reconstruiu as ruínas. Isso aconteceu. E é um povo também que foi ajuntado das nações. Isso aconteceu. Eles marcharão contra esse povo. Esses são os motivos, as riquezas de Israel, que levará essa confederação de nações a invadir Israel. A pergunta é, e o período que isso vai acontecer? Muitas pessoas divergem sobre nações e também sobre o período. Tudo indica que o período será na metade da tribulação. Vocês sabem que a tribulação será 7 anos, e na metade da tribulação, 3 anos e meio, o anticristo, ele profanará o templo e acabará com a aliança que fez com Israel. Isso está em Daniel 11, 28 a 32, que diz assim: o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a santa aliança. Ele empreenderá ação contra ela e então voltará para a sua terra. No tempo determinado ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará sua fúria contra a santa aliança, e retornará e será bondoso com aqueles que abandonaram a santa aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão um sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Observe aqui, que vai ser quase o tempo em que o anticristo estará governando, um tempo de paz. E quando acontecer isso, vai ser o tempo em que a aliança será quebrada, ou seja, 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da tribulação. Quais as consequências de tudo isso, gente? Quando o anticristo reunir essa força de ataque, parecerá que Israel chegou ao fim, pereceu, acabou Israel. Mas Deus estará no controle total da situação. Deus virá para resgatar seu povo com 4 juízos que destruirá essas nações. Primeiro juízo, diz a palavra que virá um grande terremoto. Eu não vou ler, mas você pode ler, está em Ezequiel capítulo 38, versículos 19 e 29. Haverá um grande terremoto que até os peixes do mar perceberão isso. Segundo juízo, lutas internas entre as tropas. Isso está em Ezequiel 38, 21. Ou seja, essa confederação de nações vão lutar entre eles, como já aconteceu outras vezes com Israel lutando contra outras nações. Terceiro juízo, doenças e pragas. Deus enviará doenças, pragas,
difíceis, diversas, que alcançarão esse povo. Ezequiel 38, 22. E o quarto juiz, Deus derramará chuvas torrenciais, saraiva de fogo e enxofre. Do céu, Deus trará o juízo para essas nações nos montes de Israel. Isso está em Ezequiel 38, 22. E quais são os resultados, né? Quais serão os resultados de tudo isso, né? Bem, primeiro resultado, haverá um chamado das aves e as feras dos campos para se banquetearem com os cadáveres dos soldados. Você vai encontrar isso em Ezequiel 39, 4, em Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Segundo, levará 7 meses para enterrar os mortos, ou seja, para os soldados que foram mortos nesse combate, dessa confederação, levará 7 meses para que seus corpos, que não foram comidos pelas aves, nem pelas bestas, né? Pelos animais, sejam enterrados. Isso está em Ezequiel 39, 11 e 12. Terceiro, levará 7 anos para queimarem as armas. Será tantas armas que Israel usará essas armas como combustível, e levará 7 anos para queimar, para acabar todas essas armas. Está em Ezequiel 39, versículos 9 e 10. E por último, quarto, Israel receberá a bênção da salvação. Deus abrirá os olhos dos judeus e mostrará que o Messias que eles receberam não é o Messias verdadeiro, mas é o anti-Messias. E abrirá os olhos para que eles vejam o Messias, o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, que eles traspassaram. Está em Ezequiel 39, 21 e 22. Bem, gente, como vimos, o palco geopolítico e profético já está armado, né? Então, nós precisamos estar com a Bíblia na mão e observando os noticiários, principalmente os internacionais, porque, infelizmente, o Brasil não fala essas coisas, porque a nossa imprensa ela é bem politizada, né? E antissemita também. Então é importante a gente ver essas notícias e saber que Jesus está voltando. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, se não é inscrito, se inscreva, não é? Aperte o sininho lá para você receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe com pessoas que se interessam pelo tema profético sobre Israel e sobre o final dos tempos, e escreva uma mensagem embaixo falando do que você achou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.